posso caminhar com minhas próprias forças. Contigo é bem melhor. Contigo pouco é muito. Sem ti o tudo é nada. Minha vida é teu mandar. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Bom dia, meu povo amado de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria, um ótimo e abençoado domingão para você, domingo, dia do Senhor, e que bom é ter a sua companhia já no início do dia, para meditarmos a palavra de Deus, para nos alimentarmos da vontade de Deus, da palavra poderosa de Deus, que alimenta a nossa fé, a palavra de Deus que nos ilumina, a palavra de Deus que nos ensina. Deus, por meio da sua poderosa palavra, vem nos revelar a sua santa vontade. E quando nós vivemos na vontade de Deus, nós vivemos na bênção, nós vivemos na graça, nós trilhamos o caminho da vitória. Que Deus abençoe você que nos acompanha, que reza conosco através da nossa página no Facebook, Bira Motiva Mais. Você que reza conosco através do nosso canal do YouTube, você que reza conosco através do WhatsApp. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe você, a sua vida, a sua família, o seu domingo, o seu descanso. Nós vamos nos unindo a você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos de nós procuramos fórmulas mágicas para sermos felizes, para vencermos na vida, para prosperarmos, para darmos certo. Eu conheci uma fórmula através do acampamento chamada H2O. É uma fórmula que transformou a minha vida. Uma fórmula simples, H2O, né? Muitos conhecem por água e talvez até tenha uma correlação com a água, né? Mas o H2O significa humildade, obediência e oração. E é sobre a obediência que hoje nós vamos meditar nesse início da manhã. Nós estamos no 13º dia da nossa campanha de oração e jejum de Daniel. Estamos num propósito de mudança, num propósito de purificação, num propósito de santificação, num propósito espiritual de estarmos cada dia mais próximos do Senhor. E o que significa estarmos mais próximos do Senhor? Significa estarmos mais próximos da vontade do Senhor, estarmos mais próximos da bênção do Senhor, estarmos mais próximos da palavra do Senhor, estarmos mais próximos do reino do Senhor. E o que nos conduz e o que nos nutre, nos dá força para nos aproximarmos do Senhor é o H2O, né? Na vida física, o H2O é a água. Nosso corpo é composto por 70% de água, ou seja, né? Mais da metade do nosso corpo é H2O. Assim, quando nós aplicamos na nossa vida o H2O, humildade, obediência e oração, assim também nós exercitamos o nosso espiritual para vencer. Nós fortalecemos o nosso espiritual para vencer o combate entre a carne e entre o espírito. E o quanto Deus vem falando conosco ao longo desses dias, o quanto Deus vem falando com você, o quanto Deus vem inspirando o seu coração a trilhar esse caminho reto chamado Jesus Cristo.
O quanto Deus vem inspirando a sua vida, o seu coração, os seus desejos, as suas inclinações para buscar uma vida de oração, para buscar cada vez mais uma comunhão com o Senhor. Porque para cada um a palavra de Deus soa em um tom. A palavra de Deus, ela vem consolar o coração daquele que está aflito. A palavra de Deus vem enxugar as lágrimas daquele que chora. A palavra de Deus vem encorajar aquele que está desanimado. A palavra de Deus vem ensinar aquele que precisa ser educado. A palavra de Deus, ela vem direcionar aquele que se encontra na dúvida. A palavra de Deus, ela soa aos nossos ouvidos e aos nossos corações de maneira única e de maneira pessoal, porque Deus fala com cada um de nós na forma simples, direta e objetiva que nós podemos entender. Antigamente, no Antigo Testemunho, ou melhor, no Antigo Testamento, Deus escolhia alguns homens que eram os mediadores entre Deus e a humanidade. Um deles, nós temos a figura de Moisés. Moisés, ele foi escolhido por Deus para então ser o porta-voz de Deus para a humanidade. Deus escolheu Moisés para conduzir o povo de Israel, os hebreus, para a libertação. E Moisés então começou a ouvir a voz de Deus. Moisés começou a ouvir a palavra de Deus. E aí então Deus falava com o homem, mas o homem não via Deus, porque a Bíblia nos diz que nenhum homem seria capaz de ver a Deus e não morrer. Tamanha a glória de Deus. E aí então Deus começa a falar com Moisés através da sarça ardente, né? Aquela chama naquela sarça que não se consumia. E aí então Deus começou a falar com Moisés. E Moisés logo perguntou, quando viu aquela voz dizendo a ele o que era preciso ser feito. Antes de obedecer, Moisés fez uma pergunta. E ele disse, quem é? E aí Deus disse para ele, sou eu. Eu sou o que sou. E logo Moisés, não na razão, mas com o coração, Moisés se identificou que era Deus falando com ele. Mas aquilo foi suficiente para colocar Moisés no caminho. Mas para sustentar Moisés no caminho da fé, Deus precisou dar inúmeros sinais para Moisés, para que ele tivesse a certeza de que ele não estava ficando louco, primeiramente. Porque ouvir a Deus é algo que requer de nós algo chamado comunhão. E Moisés então vinha do quê? Ele vinha de uma vida de pecado. Moisés havia cometido um assassinato, um homicídio. Moisés havia enganado para poder se escapar daquela sentença. Moisés havia fugido da sua responsabilidade, ou seja, Moisés vinha do pecado. E como um pecador pode ter comunhão com Deus? Naquele tempo, as leis eram vistas e vividas de maneira muito rigorosa. O pecador era condenado à morte. A misericórdia de Deus não era se aplicada. Era se aplicado simplesmente as leis de Deus. O certo e o errado. Desobedeceu a lei, condenação. Desobedeceu a lei de acordo com a gravidade do seu erro, do seu pecado, era condenação. E aí então a condenação muitas vezes era condenação de morte. Mas aí então Moisés prova da misericórdia de Deus que o escolhe para conduzir o povo. E ele então tinha muitas dúvidas no seu coração. As dúvidas que não são diferentes nos tempos de hoje, quando somos chamados a um serviço, quando somos chamados a uma comunhão maior com Deus, quando somos chamados à missão.
nós questionamos, mas eu não sou digno de estar, né, Senhor, te servindo, eu não sou digno de sequer desamarrar as sandálias do seu pé, eu não sou digno, Senhor, de que o Senhor entre em minha morada. Mas a fé de Moisés falou mais forte, e aí então Moisés disse: eu não sou digno, Senhor, de que entreis em minha morada, eu não sou digno, Senhor, de que estejas na minha presença, mas dizei uma só palavra, e eu serei salvo. E assim Moisés se colocou a caminho. E quando Moisés se colocou a caminho, Moisés se colocou em obediência a Deus. E quando nós nos colocamos em obediência a Deus, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. E inúmeros sinais Deus realizou diante dos olhos de Moisés. Não somente em favor de Moisés, mas em favor de todo aquele povo que era o povo de Deus e que também eram os descendentes de Moisés. Do povo o qual Moisés era descendente, ou seja, da família de Moisés. Porque quando nós buscamos a nossa árvore genealógica, né, a gente volta no tempo lá atrás. E assim então, aquele povo que era escravo alcançou a libertação. A palavra de Deus em Deuteronômio, ela nos ensina que quando nós pecamos, e o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. O pecado é erro, significa erro em hebraico. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, nós nos afastamos da graça de Deus. E uma pessoa sem a graça é uma pessoa que está na desgraça. É uma condição, né, de estar sem a graça de Deus. E quando nós então pecamos, olha só, nós levamos até a terceira geração da nossa família para a desgraça. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. E nós precisamos tomar essa consciência. Ou seja, todas aquelas pessoas que têm comigo um vínculo de sangue, que pertencem à minha linhagem, que tem parentesco comigo, quando eu vivo de maneira errada, desregrada, quando eu me afasto de Deus por conta da desobediência, e eu vou para a desgraça, eu caio na desgraça, eu levo comigo até a terceira geração da minha família. E eu convido você hoje para abrir a sua Bíblia, e nós vamos hoje meditar a palavra de Deuteronômio, capítulo 5, lá no Antigo Testamento, onde Deus revela os mandamentos. Enquanto você vai abrindo, nós vamos consagrando esse nosso domingo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, pedindo assim que Nossa Senhora nos ajude a sermos fiéis e a sermos obedientes a Deus, à vontade de Deus, aos preceitos de Deus, aos mandamentos de Deus, como foi fiel a bem-aventurada Virgem Maria. Nós vamos assim nos unindo a você em oração, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 1 seguintes. Nós vamos fazer essa leitura e meditar essa passagem da Sagrada Escritura que nos exorta a obediência a Deus para alcançarmos a bênção, a vitória, para alcançarmos o sucesso, para alcançarmos a salvação, para alcançarmos a prosperidade, para alcançarmos a paz, para alcançarmos a felicidade que tanto nós almejamos. Moisés convocou todo Israel e disse: Ouça, Israel, os estatutos e normas que hoje eu proclamo aos seus ouvidos, para que os aprendam e cuidem de praticar. Javé, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe. Javé
não fez essa aliança com os nossos antepassados, mas conosco, que hoje aqui estamos, todos vivos. Javé falou com vocês, face a face, sobre a montanha do meio do fogo. Eu estava entre Javé e vocês, para lhes anunciar a palavra de Deus. Pois vocês ficaram com medo do fogo e não subiram a montanha. Javé então me falou: eu sou Javé, o seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça ídolos para você, nenhuma representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante de deuses, nem os sirva, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, eu castigo a culpa dos pais em seus filhos, netos e bisnetos, e trato com amor por 1000 gerações, quando me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronuncie em vão o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixará sem punição aquele que pronunciar o seu nome em vão. Observe-o o dia de sábado, para santificá-lo, como ordenou Javé, seu Deus. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Não faça trabalho nenhum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer um de seus animais, nem o imigrante que vive em suas cidades. Desse modo, seu escravo e sua escrava poderão repousar como você. Lembre-se, você foi escravo na terra do Egito, e Javé, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que Javé, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e sua mãe, como Javé, seu Deus, lhe ordenou, para que a sua vida se prolongue e tudo corra bem, para que você, na terra que Javé, seu Deus, agora lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem deseje para você a casa do seu próximo. Nem o campo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ou seja, não tenha inveja. Foram essas as palavras que Javé dirigiu em alta voz a toda a assembleia de vocês reunida no monte, do meio do fogo, em meio a trevas, nuvens e escuridão. Sem nada a acrescentar, Jesus as gravou sobre 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando nós ouvimos essa palavra de Deus, nós então somos convidados a viajar no tempo e voltarmos lá naquele tempo onde estavam o povo de Israel e onde estavam os hebreus e Moisés. O povo se revoltou porque Deus só falava através de Moisés, porque Deus o escolheu. Você já ouviu certa vez e certamente que todos nós somos chamados por Deus, mas escolhido é aquele que aceita o chamado de Deus, é esse que se faz escolhido, porque Deus respeita a nossa liberdade. Moisés então escolheu obedecer a Deus, e quando então ele escolheu, ele passa a ser um escolhido. Assim somos nós. Deus nos chama todos os dias, Deus tenta nos atrair todos os dias,
Eis que o Senhor Jesus disse: eu estou à porta do vosso coração e bato. Basta que você abra para que eu faça nele a minha morada. Moisés então aceitou, né? E naquele tempo, no Antigo Testamento, era assim que Deus manifestava ao homem, através da palavra. Deus caminhou com o povo através da sua palavra. Deus caminhou com o povo através da sua palavra no Antigo Testamento. Era o próprio Deus quem caminhava instruindo o povo. E para instruir o povo, Deus então enviou os seus mandamentos. O povo estava revoltado, porque duvidavam daquilo que Deus falava através de Moisés. Duvidavam quando? Quando vinham palavras de bênção, eles abraçavam com as duas mãos e com os dois braços. Palavra de bênção, palavra de consolo, palavra de conforto, a palavra que fazia com que eles se sentissem amados, né? As promessas de Deus, de prosperidade para a vida deles, da terra prometida, né? Que eles venceriam as batalhas. Quando vinham palavras assim, nessa tonalidade de consolo, de força, de motivação, eles acolhiam em seus corações. Mas quando vinham as palavras de repreensão, quando vinham as palavras de correção, quando vinham as palavras de Deus mais duras para eles, eles se negavam a aceitar, a ponto de que eles começaram a questionar: mas por que Deus só fala com você? E aí então, quando Deus manifestou diante dessa montanha no fogo, eles temeram. Por quê? Porque eles já ouviram falar que todos aqueles que entravam na presença de Deus sem estarem preparados para isso, sem estarem puros para isso, morriam. Naquele tempo era assim. No altar do Senhor, diante do altar do Senhor, só se colocavam os escolhidos de Deus. Existia um véu diante do altar do Senhor. Daquele véu para dentro, somente os sacerdotes poderiam entrar. Então eles subiam para Jerusalém, eles subiam para o templo para oferecer os seus sacrifícios, né, clamando o perdão de Deus. Eles entregavam os seus sacrifícios, né, aos pés do altar. Aí o sacerdote é quem ia lá, pegava esse sacrifício e levava para trás do lençol, para então entregar esse sacrifício para Deus em oblação, pedindo o perdão dos pecados. Mas aí então eles se revoltaram contra Deus, e essa é uma especialidade do demônio, nos colocar contra Deus. Quando a verdade nos é revelada, a verdade dói, mas a verdade liberta, né? A verdade dói, mas a verdade liberta. E quantos exemplos na vida você já teve disso? De pessoas que Deus usou para falar a verdade para você. Um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, um marido, uma esposa, um filho. A verdade dói, mas ela nos liberta das garras da mentira, ela nos liberta das trevas, ela nos liberta do erro, ela nos liberta do pecado. E aí então Deus, inspirado de amor, Ele então envia os mandamentos, porque eram muitas as dúvidas no coração dos homens do que fazer para estar na presença de Deus. O homem, por natureza, ele tem necessidade de estar na presença de Deus, porque nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza humana, mas também temos a nossa natureza espiritual, porque nós somos descendentes de Deus, nós somos filhos de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí então nós temos a necessidade de estar com Deus. Porém o pecado, a desobediência, porque o pecado original é a desobediência, ele nos afasta de Deus. E para que nós pudéssemos então caminhar de maneira correta nos caminhos do Senhor, Ele nos concede, para que possamos preservar essa aliança, Ele nos concede os mandamentos. E muitas vezes nós nos dizemos cristãos, achamos que já somos bons o suficientes, que somos melhores que os outros, que já somos, né, mais santos do que os outros, e nem conhecemos os mandamentos de Deus. E aí então a palavra nos ensina. Moisés continuou dizendo, revelando a eles os mandamentos, e disse: olha, eis aqui, os mandamentos são para nós as placas de sinalização que nos direcionam o caminho certo, que vão nos apontando o quanto nós estamos próximos ou ainda distantes do Senhor. A placa de sinalização que nos indica se nós estamos na direção certa ou se nós estamos na direção oposta. Eu poderia dizer, nos tempos de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, que
Os mandamentos são para nós, dando um F5, atualizando a linguagem do tempo de hoje que vivemos perante toda essa tecnologia. Os mandamentos são para nós um GPS, no qual nós colocamos o destino, céu, e ele vai então nos direcionando. A 300 metros, vire à direita, ou seja, desvie. Hoje o GPS, ele nos proporciona tantos recursos para que nós cheguemos mais rápido, presta atenção, no nosso destino. Ele faz com que a gente desvie de tudo aquilo que pode nos atrasar. Se existe um engarrafamento no meio do caminho, ele nos tira daquela rota e nos coloca em outra rota, em outro caminho, para que nós não paremos. E ontem a palavra de Deus veio muito forte para nós. Não paremos. Olha, Salmo 1, não tem como errar. Padre Léo dizia assim, ó, o Salmo número 1 é o único que nós conseguimos falar de boca fechada. Salmo 1. Então você não tem como errar. Pois medita também o Salmo 1. Ali está o caminho da felicidade, né? Você quer ser feliz, eu quero ser feliz. Nós nos tornamos muitas vezes escravos sem perceber. Em busca do quê? Em busca de felicidade. Nós nos tornamos escravos em busca do quê? De uma liberdade. De uma liberdade. E somos escravos do mundo, somos escravos do dinheiro, somos escravos do trabalho, somos escravos da preocupação. Somos escravos. E o Senhor nos dá então os mandamentos para que nós possamos ser livres. E quando então nós pensamos que os mandamentos são para nós a sinalização do caminho certo, que nos leva para Deus, e comparando ao GPS, né? Aí o GPS, ele vai se atualizando. É assim na nossa vida, na medida que nós caímos no pecado, pedimos perdão, ele vai atualizando. E ele vai nos dizendo se nós estamos nos aproximando ou se nós estamos nos distanciando. E quantas vezes você que já usa o GPS, você imagina que está no caminho certo, e aí você às vezes fala, mas esse GPS está errado. E aí quando você percebe, ele está mandando você fazer um contorno. E aí você tem que refazer todo o caminho que você fez achando que estava certo. Porque a palavra de Deus não erra. Deus não erra, Deus não falha. E aqui então o Senhor nos ensina. Ele nos ensina que o caminho da obediência é que nos leva verdadeiramente para a vida eterna. Presta atenção aqui no que diz então Moisés. Ele continuou dizendo para a multidão, olha só, Javé ouviu o que vocês me falaram e me disse, escute o que esse povo falou a você. Ele tem razão. Tomara que conserve sempre essa atitude, para me temer e observar continuamente todos os meus mandamentos, de modo que tudo concorra para o bem, para eles e os seus filhos para sempre. Vá e diga-lhes, voltem para suas tendas. Quanto a você, fique aqui comigo, para que eu lhe comunique todos os mandamentos, estatutos e normas que você ensinará a eles, a fim de que os pratiquem na terra, cuja posse eu lhes dei. A obediência que leva à vida. Portanto, procurem agir de acordo com todas as coisas que Javé, o seu Deus, lhe manda. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Sigam o caminho que Javé, seu Deus, lhe ordenou, para que vivam, sejam felizes e prolonguem a vida na terra que irão ocupar. Ou seja, quando nós vivemos em obediência a Deus, nós alcançamos a saúde, a bênção, a prosperidade, a libertação, a verdadeira felicidade. Aqui o Senhor nos deixa claro que quando nós desobedecemos a Deus, a ira de Deus vem sobre nós. O castigo de Deus vem sobre nós. A punição de Deus vem sobre nós, porque o trono de Deus é sustentado pelo amor, pela misericórdia, mas também pela justiça. Deus é justo. Aqui está claro para nós que quando nós caminhamos longe do Senhor, até a terceira geração da nossa família também vive longe da graça.
também vive longe da graça. Eu conheço muitas pessoas, e eu já fiz um estudo sobre isso, e vou compartilhar com você. Presta atenção no que eu vou te dizer. Avaliando a palavra de Deus, eu já observei muitas pessoas que vivem de maneira pagã, adorando outros deuses. E aqui o Senhor diz que nós não devemos adorar nenhum Deus. Naquele tempo eles adoravam a mais de 7.000 deuses. Deuses da água, Deus do ar, o Deus do amor, o Deus disso, o Deus daquilo. E aí então, o Senhor diz que quando um pai vive dessa forma, essa punição, esse castigo, essa desgraça vem sobre os seus filhos e sobre suas filhas. Eu comecei a analisar a situação de perdição, da destruição das famílias, de como as famílias vivem, e comecei a observar que famílias que vivem de maneira pagã estão sendo atingidas por diversos males nos seus filhos: homossexualismo, drogadição, violência, rebeldia. Quantos e quantos pais estão sacrificando seus filhos por viverem de maneira pagã? E olha, gente, a igreja está assim de gente pagã, que frequentam a Santa Missa, mas que vão para a seita, que frequentam a Santa Missa, mas que pertencem à seita A, B, C, D, não vou dar nomes, mas que pertencem a seitas, que não deixam as seitas. E aí os seus filhos vão crescendo na desgraça, filhos com problemas psicológicos, psiquiátricos, filhos com problemas físicos. E aí esses pais buscam a causa, a razão disso não encontram. Estão no espiritual, porque a palavra de Deus, ela é irrevogável. A primeira obediência que nós devemos ter quando se fala no espiritual é a palavra de Deus. Depois, os mandamentos de Deus. E assim vem sucessivamente, a ponto que nós também devemos obediência à tradição, ao magistério da Santa Igreja, ao catecismo da Igreja, aos dogmas da Igreja. Mas nós precisamos ser primeiramente obedientes aqui, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, e o que está na palavra de Deus é irrevogável. E talvez Deus está falando hoje com você que está aí com o pé em duas canoas, pela libertação da tua família, assim como Moisés, faça-se escolhido. O Senhor te chama a ser um filho, uma filha. O Senhor te chama a essa nova e verdadeira aliança com o próprio Cristo. Quando eu estou dizendo isso para você, certamente está passando na tua cabeça a tua vida, a tua história, as tuas escolhas. Quantas pessoas nós conhecemos que estão lá participando de seitas, que estão participando do espiritismo, que estão participando de seitas secretas, que estão participando de ocultismo. E aí a gente olha para a família dessa pessoa. Talvez financeiramente essa pessoa ela está prosperando, porque o Deus desse mundo é o Deus do dinheiro. Mas aí você olha para a família está destruída, o casamento está perdido, os filhos estão escravos do sofrimento. E tudo isso é o que? Reflexo desse paganismo que está se impregnando nas pessoas. Aí as pessoas vão para a igreja, seja ela católica ou evangélica, por tradição, vão até por medo de Deus. Era assim também no tempo antigo. Existia em Roma 1000 altares, dos 1000 deuses que eles conheciam. Deus do amor, o Deus da guerra. Quantos deuses você já ouviu na mitologia grega que eles adoravam? Quantos deuses? E aí existia lá um altar que tinha uma placa em cima dizendo assim: Deus desconhecido, porque eles temiam, presta atenção, superstição, eles temiam esquecer de algum Deus, de não adorar a esse Deus por fato deles não conhecerem, e eles temiam que esse Deus os castigassem, ou seja, eles temiam. E aí então esse Deus é o Deus do invisível, que Paulo chegou lá e evangelizou toda Roma dizendo: é em nome desse Deus que eu venho, desse Deus vivo, desse único e verdadeiro Deus. Por isso hoje
o Senhor nos convida à obediência. A obediência que levará até a 1000ª geração da nossa família para a graça. Foi isso, o Senhor falou: aqueles que me amam, aqueles que me obedecem, aqueles que me adoram, eu os abençoarei até a 1000ª geração. Então vamos lá. Quando eu vou para a desgraça, estou distante de Deus, estou no paganismo, estou no ocultismo, estou na desobediência, estou no pecado, eu levo comigo para a desgraça até a 3ª geração. Mas quando eu amo a Deus, porque a obediência não vem pelo medo, a pedagogia de Deus é diferente. Não vem pela opressão. Pedro nos ensina que nada seja feita pela opressão, por pressão, mas que seja feita por amor. E o Senhor disse: aqueles que me amam, aqueles que me adoram, aqueles que me obedecem, aqueles que colocam em prática os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus ensinamentos, este eu abençoo até a 1000ª geração. Que Deus hoje possa, por meio dessa palavra, libertar as nossas famílias de todo paganismo, de toda desobediência, de todo egoísmo, de toda inveja, de toda mentira, de toda enganação. Que o Senhor nos tire de todas as trevas. Quando o Senhor revelou os mandamentos, o povo estava nas trevas. Ou seja, a pessoa que não vive em obediência a Deus, que não obedece os mandamentos de Deus, ela vive nas trevas. E a sua família também. Que a nossa família seja iluminada pela palavra de Deus. Que a nossa família seja libertada, curada, restaurada pelo amor de Deus. E que esse amor nos conduza ao caminho da obediência, ao caminho da humildade e ao caminho da oração. Eu convido você então para meditar mais essa palavra hoje, porque talvez ficou algo ainda que precisa ser esclarecido para você. Deuteronômio capítulo 5, versículo de 1 seguintes. Leia todo o capítulo de Deuteronômio capítulo 5. E eu convido você também para meditar no dia de hoje o Salmo número 1 que nós rezamos ontem. O Salmo número 1 que nós rezamos ontem na oração da noite. Medite o Salmo. Domingo é o dia do Senhor. Dedique o seu dia para a oração, para a partilha da palavra, a leitura da palavra, estudo da palavra. Dedique o seu dia para ir à comunhão com o Senhor. Vá fazer um momento de adoração. Domingo é o dia do Senhor. Seja livre para ir ao encontro do seu Deus. E que você possa ser transformado pela graça de Deus. Quantas pessoas pedindo a libertação. Nós estamos nesse propósito de oração 21 dias, jejum e oração de Daniel. Esse propósito que nós estamos fazendo de renúncia, de jejum, certamente está nos aproximando da obediência que agrada a Deus. A obediência vem da disciplina. O mundo está indisciplinado melhor. O mundo está indisciplinado. E entenda uma coisa: nós só alcançaremos o céu se verdadeiramente nós formos obedientes a Deus, tá? Se nós formos obedientes a Deus. Por que é que Satanás foi expulso do céu? Porque ele desobedeceu a Deus. Então o céu não é lugar para desobedientes. E não importa em que nível você esteja, a obediência é para todos. A obediência é o que nos livrará das trevas. A obediência a Deus é que nos concederá a graça da salvação. Que Deus hoje possa nos abençoar para que nós possamos colocar em prática a palavra, os mandamentos e a vontade de Deus. A palavra mandamento já significa Deus está nos dando uma ordem. E ai de nós se nós não obedecermos. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe o nosso dia, abençoe a nossa vida, abençoe as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos um encontro marcado logo mais às 15 horas com a Hora da Misericórdia, para que possamos rezar juntos. E temos também o nosso encontro marcado hoje, domingo, às 18 horas, com a nossa oração da noite. Assim como Daniel, fazendo 3 momentos de oração diário, nos colocando na presença de Deus, nos prostrando na presença de Deus, pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados, pedindo a Deus que nos fortaleça, pedindo a Deus que nos capacite, pedindo a Deus que nos livre de
de toda perseguição, de todo erro, de toda escravidão. Que Deus poderosamente abençoe você. E eu quero convidar você que está aqui comigo nesse momento de oração. Hoje nós nos estendemos um pouquinho, mas afinal, gente, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Quantas pessoas recebem essa oração, mas não assistem, não fazem, não meditam essa palavra, porque é um pouco extenso, Se as coisas do mundo, passamos horas e horas e horas, mas para as coisas de Deus, nós estamos preguiçosos. Que Deus coloque no nosso coração a disposição. E eu convido você para se inscrever no nosso canal do YouTube, Bira Motiva Mais. Nós teremos alguns eventos que serão exclusivamente transmitidos pelo YouTube. Então se inscreva no nosso canal e participe com a gente. Nós estamos organizando para o Carnaval, para você que está com saudade de um evento presencial. Quem está com vontade de participar de um encontro presencial de oração aí, vai escrevendo nos comentários eu. Nós estamos trabalhando, organizando o primeiro congresso de oração Eu Tenho Fé, com o tema Famílias Restauradas. Será um encontro presencial, vagas limitadas. Nós estaremos tomando todos os cuidados, as medidas, de segurança, de higienização. Então, guarde essa data, reserve essa data. Carnaval começa no dia 13 de fevereiro, sábado, às 9 da manhã. Em breve eu vou divulgar o local, em breve eu já vou divulgar o link da inscrição. Gente, nós estamos locando um lugar muito bonito, com toda a estrutura higiênica para atender um evento nesse tempo de pandemia. O último acampamento que nós tivemos, para você que me segue, foi no Carnaval do ano passado. E Deus tem incomodado o meu coração, que nós precisamos ter coragem para as coisas de Deus. E nós estaremos então com esse congresso de oração. Eu espero que vocês participem. Eu espero que vocês abracem este encontro, que nós estamos preparando com todo carinho, com todo amor para você. Nosso investimento para fazer esse evento não vai ser tão pequeno, mas nós acreditamos que Deus quer fortalecer o seu povo. Então, olha, não desperdice essa chance. Nós estamos organizando esse encontro para você. E nós estamos organizando esse encontro para a sua família. Nós queremos, que você esteja verdadeiramente preparado para vencer as dificuldades desse ano de 2021. Nós queremos que você esteja cada vez mais perto de Deus. Então, olha, reserve essa data. Reserve essa data. Carnaval começa no dia 13 de fevereiro. Não seja escravo, deixe essa data livre para o Senhor. Em breve nós já estaremos ofertando para você maiores informações sobre quem vai pregar comigo nesse congresso, sobre os temas que serão abordados nesse congresso, o horário que vai começar esse congresso, o local que vai começar esse congresso. É para você. Vamos juntos, de mãos dadas e de corações unidos até o céu. Nós não podemos ficar de mimimi para as coisas de Deus, gente. Nós precisamos de disposição e de coragem. Mesmo que para alcançar a vitória precisemos passar pelo deserto. O Senhor estará conosco. Que você tenha um domingo santo e abençoado. E até às 15 horas, se Deus assim nos permitir. Que Deus poderosamente abençoe o seu dia e vamos juntos até o céu, em nome de Jesus. A mais humilde serva disse sim a Deus. Então nasceu o rei, então nasceu